Olá, Letícia Chagas aqui. Hoje eu vim falar mais um pouco sobre as ferramentas das barras de Axis. Eu gravei um outro vídeo falando sobre um interessante ponto de vista e a minha ideia era fazer um vídeo para cada ferramenta. Mas eu estou muito feliz e agradecida porque eu recebi vários feedbacks. Então eu resolvi fazer um complemento do vídeo falando sobre um interessante ponto de vista. Por quê? Dentre esses comentários, uma pessoa falou assim pra mim: ah, que interessante essa ferramenta, porque às vezes tem muitas pessoas que têm pontos de vista errados. Bem, o interessante ponto de vista é realmente pra gente não julgar o outro como certo ou errado, e sim entender que todos nós temos diferentes pontos de vista e que eles podem ser interessantes. Então, no momento que eu ativo essa ferramenta de acesso à consciência, um interessante ponto de vista, eu estou reconhecendo que o ponto de vista da outra pessoa, ele sim pode ser interessante. E, nesse momento, cria uma energia de acolhimento, de amorosidade. Quem de nós não gosta de ter as nossas opiniões recebidas com realmente consideração? É isso que a gente gosta de consideração, e a empatia, ela faz com que a gente acolha o outro, que a gente se coloque no lugar do outro. Então, se eu gosto de ser ouvido, se eu gosto de ser compreendido, então o outro também gosta. Então, como que funciona? Vamos lá, vamos falar de novo sobre o interessante ponto de vista. A pessoa falou sobre o ponto de vista dela e eu vou pensar ou vou falar. Interessante ponto de vista, mas não é só dar de ombros, é sim escutar o outro. Muitas vezes a gente tá numa conversa, mas a gente só tá esperando o outro terminar de falar para falar a nossa opinião. E isso não é legal, acaba que vira não é uma conversa, é simplesmente pessoas falando e sem conversar. Muitas vezes é assim que começam as discussões, as pessoas se alterarem, aumentarem o tom de voz, também por isso, porque ninguém está se escutando. No momento que eu tô falando e a outra pessoa tá falando, não precisa ninguém alterar o tom de voz. Mas por que as pessoas acabam às vezes se exaltando, brigando e gritando? Porque não tá tendo acolhimento, não tá tendo amorosidade naquela comunicação. Tá? Então, assim, se ainda tá difícil de compreender o interessante ponto de vista, tem um outro complemento que dá para usar, que é a frase maluca do Axis: tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Então, quando eu tô com um ponto de vista fixo, eu mentalizo isso. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Baixa barreiras e dissolve a energia. Então, essa energia do ponto de vista fixo, ele vai ser dissolvido e a nossa tranquilidade vai ser mantida, a nossa conversa vai ser benéfica e ela vai ser sempre positiva, tá bom? Então, até um próximo vídeo falando sobre outra ferramenta.